Uma pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo estudou experiências de mulheres negras na educação infantil. Nós vamos conversar agora com a autora dessa pesquisa, a professora Miriam Danay Ferreira Nunes. Tudo bem, Miriam? Tudo bem. Você é professora de educação infantil também, né? Isso, da Rede Municipal de São Paulo. De São Paulo, né? Isso. E você foi fazer essa pesquisa porque você é uma mulher negra na educação infantil ou você tinha já isso na cabeça há muito tempo? Também por isso, e porque estava habitando esses espaços de educação infantil. Um tempo eu trabalhei nos centros de educação infantil e agora eu trabalho nas escolas municipais. Estando nesses lugares, eu percebi que o número de mulheres negras era um número grande, mas a literatura sobre a história da educação dessa área, desse nível de ensino, não tratava dessas mulheres, não se reportavam a elas de nenhum modo. E aí eu imaginei que uma pesquisa mais aprofundada sobre os modos de vida e os modos de fazer a educação que essas mulheres praticavam nas escolas dava uma pesquisa e foi por isso que eu comecei. Tá, então aí você fez isso como? Você pegou bastante gente, pegou bastante escola, como é que você situou o teu universo? São Paulo tem 13 diretorias de educação atualmente. Essas 13 diretorias, elas são vinculadas às 31 subprefeituras da cidade. Tá. E as subprefeituras, elas cuidam de distritos. Então, eu escolhi uma diretoria de educação, Tá, que cuida de 2 subprefeituras e 3 distritos. Tá. Olha só. E que lugar que é da cidade? Só para a gente localizar. Zona Norte, Sul, Leste? Zona Sul de São Paulo. Zona Sul. Isso. E o número de professoras na época, o número de escolas, eram 30 escolas de educação infantil. Na época da pesquisa, que foi em 2010, existiam 759 professoras em efetivo exercício. Eu enviei um questionário e esse questionário ele versava sobre formação acadêmica, tempo de trabalho na prefeitura, acúmulo de cargo e uma das coisas mais importantes é a questão da identificação racial. Tinha também uma pergunta aberta que era por que ela tinha se tornado professora de educação infantil. Tá. 406 pessoas responderam os questionários. Foi né? um belo volume, de 750, 400 responderam. E desse número, 5 eram homens, né? 3 negros, declarados negros, e 401 eram mulheres. E aí, desse universo, 229 eram mulheres brancas e 163 mulheres negras. Tá, e o que você concluiu? Bom, aí você fez isso daí, mas você foi além, né? Isso, Esse foi, na verdade, é o que eu chamo de primeira fase da pesquisa, né? Tá. A gente teve aí um quadro da diretoria. Primeiro, dizer que um dado que é interessante, há um número muito grande de mulheres negras na educação infantil. A gente sabe que, e aí outras pesquisas já disseram isso, foi uma confirmação de que as mulheres negras que estão na educação hoje no Brasil, elas se concentram nas séries iniciais e na educação infantil. Há uma concentração na educação infantil e na Há série uma inicial? Concentração, sim. Aí quando esse nível vai subindo, nível superior, esse número diminui. Né? Existem pesquisas também sobre essas mulheres que estão na universidade, as mulheres negras que estão na universidade, mas a gente tem muito poucas pesquisas também falando dessas mulheres que estão na primeira formação das crianças nas escolas públicas. É por isso também que eu fiquei tão tentada e curiosa para saber como é que elas... Tá, então quer dizer, você já tirou dali que tem uma parte bastante grande... De mulheres negras. E como é que elas chegaram lá? Quase metade, né? Quase... Quanto Isso, deu 56% de mulheres brancas, desculpa, e 41% de mulheres negras. Aí a minha pergunta era, como é que elas chegaram até ali? Porque para o concurso público para a Escola Municipal de Educação Infantil sempre foi necessário ter o ensino médio. Tá. No SEIS, não, que é o Centro de Educação Infantil, você poderia ter só a formação fundamental até um certo período, na década de 80, aqui em São Paulo. Então, essas mulheres que entravam na Escola Municipal de Educação Infantil, elas obrigatoriamente teriam que ter o magistério, era uma condição para fazer o concurso. O normal, né? O antigo normal. Isso. E a gente pensar que o ensino médio, na década de 80 e até hoje, para muitas famílias, é ainda uma conquista, um lugar que não é tão fácil ou tão tranquilo. Eu ficava pensando assim, como é que essas mulheres conseguiram superar todos esses obstáculos,
e estar nesse espaço de formação e depois adentrar o concurso, fazer o concurso público e estar nas escolas. Essa era a minha maior questão, que o questionário não respondia, porque era muito duro e fechado. E aí eu pensei em me aproximar mais dessas mulheres e fazer uma entrevista mais aprofundada. E aí eu escolhi 8 professoras negras da região também, desse grupo. Escolheu por quê? Por idade? Sim, por idade, na verdade, e por tempo de serviço. E também, um dado importante, pela resposta à pergunta aberta. Porque quando eu perguntava assim, por que você se tornou professora de educação infantil, aí eu dividi em algumas categorias. E, ao contrário do que se pensa também, a maioria delas não respondia questões como vocação, ou sacerdócio, ou missão. A maioria das professoras respondeu que amava o que fazia, e sabia da importância da educação infantil para a criança, para quem ela estava dando aula. Então, eu acho que também derruba um pouco aquela ideia de que a professora está ali por uma questão de missão, que é uma coisa que a literatura da educação brasileira até coloca como um dado, né? E isso me surpreendeu, de elas responderem que, na verdade, elas sabiam da importância delas e estavam ali para fazer essa diferença na educação das crianças. E aí, de posse das respostas, eu fui vasculhando e algumas respondiam mais, outras menos. Eu falei, por que ela respondeu isso? Algumas já contavam uma história e eu me interessava. E aí foi um pouco assim. Escolhi as 8, fiz as entrevistas que duraram mais ou menos 3 horas cada uma. São entrevistas longas, né? São longas, porque vai falar de formação, mas vai falar de vida pessoal também, aí de toda a trajetória até chegar a assumir o cargo. E aí, nessas histórias, eu ouvi as motivações, o que levou a... E dá para concluir alguma coisa? Por que enfim, elas se concentram ali na educação infantil? Dá para entender um pouco isso? Sim, a gente tem a questão do acesso e das oportunidades que a população negra, a gente não pode negar que no Brasil sofreu uma série de intercalços aí nos percursos de formação. Mas uma ideia que se tem, por exemplo, de que a população não procurava estudar ou não gostava da formação, que alguns estudos anteriores, né, diziam, cai por terra, porque todas essas professoras, por exemplo, sempre fizeram muito esforço para continuar estudando. Algumas delas, por exemplo, dividiam a roupa, o uniforme com os irmãos, porque não tinham condições de ter mais de um uniforme. Houve um esforço para se formar. Um esforço contínuo para continuar dentro desse espaço. Por quê? As famílias negras dessas mulheres entendiam que a educação era um espaço privilegiado. Então, ao contrário do que também se diz que é um espaço desprivilegiado ou desvalorizado, para essas famílias, a formação em pedagogia ou mesmo a atuação no magistério é visto com muito... Então tem orgulho. Sim, assim, minha filha se formou como professora e tem toda a coisa da formatura. É uma celebração, realmente. Então, elas na entrevista mostravam era um paradoxo, porque elas se sentiam muito importantes pelo que faziam e como faziam, mas o que elas ouviam sobre sua profissão era que não era tão importante ou não era tão valorizado. Então, elas estão sempre nessa angústia, mas eu me vejo tão importante, mas as pessoas não me veem assim. Então, eu queria também, com a pesquisa, desfazer um discurso que se tem das professoras e deixar que elas mesmas pudessem dizer sobre elas. Essa era um ponto. A ideia. Essa era uma ideia de, assim, que elas falem por elas mesmas, que elas possam dizer, olha, eu sou muito orgulhosa do que eu faço, embora não seja reconhecida nem salarialmente ou por alguns grupos. E tem diferença salarial? Por exemplo, você falou que 56% das professoras são brancas e 41% negras. Tem diferença de salário aqui? Você tem um padrão... Porque é padrão do Estado. É padrão, né? Só que você tem, por exemplo, a questão das oportunidades. Qualquer funcionária, professora, pode galgar outras oportunidades como designadas na carreira ou sendo indicadas para trabalhar na secretaria. E aí tem um outro regime e aí também outras oportunidades salariais. A gente percebe, por exemplo, que esse número é muito menor de mulheres negras ocupando esses espaços que a gente chamaria de espaços de poder dentro de uma escola, ou a assistência de direção, a coordenação, que, por exemplo, a coordenação é por concurso, mas a assistente de direção não, é uma indicação da direção. A gente não tem um número grande de mulheres negras nesses espaços que aumentaria o salário, por exemplo, dessas mulheres. Você tem também uma valorização da carreira
quando você faz cursos, quando você consegue ter uma formação mais ampliada. Então, se essas mulheres negras têm outros empregos, ou têm uma família numerosa, ou só têm a graduação e não conseguem também continuar formando-se, elas também não vão ocupar esses espaços na carreira, não vão conseguir aumentar o salário, bem dizer, grosso modo. Mas o piso, ele é igual para todas as professoras, sim. O que a gente percebe é que nas oportunidades elas acabam sendo... E histórias de discriminação, você ouviu alguma coisa, ou a gente pode dizer que não, que ali, né, pelo menos nesse espaço, existe uma democracia racial, entre aspas? Não, eu ouvi muitas histórias, sim. Na verdade, a pesquisa já começa com uma... certificando que o racismo existe no Brasil. A pesquisa não vai procurar descobrir se ele está, onde ele está, não. Não, claro. A pesquisa ela já entra com essa ideia. Como é que funciona nesse espaço. Como é que ele funciona. Sim, as professoras relataram muitos casos de discriminação racial e casos também que elas viram outras pessoas discriminando, sejam crianças que aprendem com adultos a discriminar, e aí a gente tem isso também no espaço da educação infantil, e adultos que discriminam-se entre si ou depreciam a população negra, e isso tem um impacto para a criança que está na sala de aula, que em sua maioria, nas periferias de São Paulo, eu não conheço muito as escolas do centro, são de maioria negra. Então, essas crianças acabam, sim, recebendo essa educação, que se a gente não tiver um cuidado, vai continuar sendo reproduzida. A ideia é que a gente possa romper. Então, e aí há um aproveitamento, vamos dizer, dessa situação privilegiada, que você está diante de crianças pequenas, absorvendo tudo e aprendendo tudo. Há uma preocupação em evitar que o preconceito se espalhe ou não? Porque você me entende, quer dizer, apesar da professora ser negra, ela também está vivendo ali uma pressão, vamos dizer, de preconceito. Isso, ela também foi discriminada, ela também foi educada. Ela também discrimina, ela também tem essa educação introjetada nela. Quer dizer, ela aproveita esse espaço para eliminar essas barreiras? Não. As professoras que tinham consciência racial, e aí a gente fala consciência de utilizar a identificação racial, eu sou negra, como uma arma política, né? Dizer, olha, eu sou negra, elas trabalhavam mais diretamente com esse olhar do cuidado com as diferenças. A professora que não tem uma formação, por exemplo, sobre a diversidade ou sobre a diferença na escola, ela não consegue perceber tão facilmente. Eu entendo que a Lei 10.639 e todos os cursos de formação que hoje em dia já se tem muito mais, têm colaborado para que essas professoras percebam o seu lugar no mundo e aí façam uma diferença no seu trabalho pedagógico. Mas isso é algo muito ainda... Que está começando. Sim, está começando. Mas deu para perceber ali que tem gente que investe nisso. Agora, eu acho que um dado muito maior, talvez, do que isso, talvez não seja quantificável, e eu pude perceber com as entrevistas, é que na educação infantil a gente tem um espaço que é diferente do ensino fundamental, o nome até já muda, né? Educação infantil, educação, ensino. Essa diferença faz toda a diferença, porque a educação infantil ela trabalha com aspectos do humano, da relação. Então, a relação que a criança tem com a professora, a ideia do cuidado, da socialização, todos esses lugares são lugares de conhecimento. Então, as professoras negras que eu entrevistei se sentiam muito à vontade de trabalhar na educação infantil. Uma delas, por exemplo, tinha concluído a graduação em História na Universidade de São Paulo e foi dar aula de História e ficou muito frustrada porque não conseguiu ficar nem 6 meses, porque a relação que ela tinha com os adolescentes, ela não era a mesma que ela tinha com as crianças pequenas. Ela preferia as crianças? Ela preferiu, ela saiu e ela voltou a dar aula para crianças pequenas. Porque qual é a justificativa? Porque, normalmente, as salas de... Você tem aí uma professora de História dá aula em muitas salas, tem muitos alunos, muitas alunas, não decoram os seus nomes, não tem uma relação direta com as famílias. A Escola de Educação Infantil preconiza que as famílias estejam juntas participando do fazer educativo. Todas essas questões, as professoras negras falaram que se sentem muito mais à vontade de estar nesse espaço onde razão e emoção, se é que eu posso dizer assim, não está tão separado. Tudo faz parte de uma construção.
O contato, o olhar, o jeito como a gente se comunica, tudo isso é conhecimento. Como você se alimenta, como você cuida do outro, cuida do ambiente. Isso, para a gente, é educação, na educação infantil. Infelizmente, gradativamente, a gente vai perdendo essa relação com a educação que a gente tem na educação infantil, né? Curiosamente, a gente valoriza muito mais o ensino superior. É interessante ela se sentir mais à vontade nesse espaço, né? Na verdade, aí eu atrelo... Na pesquisa, eu digo que essa relação tem relação com os modos de fazer negros, a cultura negra, o modo como a gente aprende, o modo como a gente foi educado e se educa, né? Que também não tem uma divisão tão dura sobre o que é razão e emoção. Se é que eu posso usar essas palavras tão... Sei, entendi. Mas é fácil de compreender como você está falando. Legal, muito interessante sua pesquisa. E você vai continuar pesquisando isso? Não, agora para o doutorado eu estou pensando numa pesquisa com uma escola lá em Salvador, que é de onde eu sou. É uma escola que está num bloco... Existe um bloco afro em Salvador chamado Balé de Balé. E esse bloco é em Itapuã, no bairro onde eu moro. E eles abriram uma escola de educação infantil até a 2ª série. E agora eu quero estudar as práticas educativas dessa escola. Que é uma escola engajada, vamos dizer assim, no movimento negro. Isso, como é que funciona essa escola? Qual é a relação com os modos de fazer dessa população que está ali, próxima? A escola fica em frente a uma lagoa que... é uma coisa mais específica, né? Isso, é. Não é tão... E você veio para São Paulo faz tempo? Fazem 8 anos. Tá certo. Bastante tempo. Muito bem, obrigado pelas suas informações e parabéns pela pesquisa. Quando tiver outra, vem aqui contar pra gente como é que foi, tá bom? Tá bom, obrigada.